Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morati. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. No TVK desta semana eu recebo a visita do especialista em Direito Eleitoral, Dr. Anésio Aparecido Lima. Anésio, advogado com larga experiência nessa área eleitoral, advogado, obviamente, uma pessoa apaixonada pelo tema. Aliás, tem que se apaixonar, né? É um tema complexo, de muito estudo, é um tema de vida. São muitos anos dedicados, né, doutor Anésio, a essa advocacia importante eleitoral que fortalece a democracia? Muitos anos mesmo, Kiko. Obrigado, antes de mais nada. É um prazer tê-lo aqui. Eu que tenho imenso prazer e uma grata satisfação de poder atender seu pedido. E uma honra, né, estarmos aqui no programa. Mas você tem razão. Na verdade, no meio político, no meio eleitoral, eu estudei em 78, eu era menino, já vinha com isso. Sou formado em 87, né? E desde as primeiras eleições, já com o impeachment do Collor em 89, etc., a gente tem algum estudo, alguma paixão, como você disse, pelo direito eleitoral, pelo componente político também, desse aspecto que é jurídico e político. E nós atuamos, como você sabe, né, na política local e também atuamos também como advogado em várias eleições, né, assessoramos vários mandatos de prefeitos, vereadores, deputados. Alguns cassados, outros mantidos. Você teve nos vários polos, né? Tanto verdade. no polo de defender quem estava, como também, quer dizer, é a questão profissional, né? E também de tirar quem estava, manter quem estava, quer dizer, ou no processo eleitoral. Isso já com mandato homologado, com eleição já vencida, com posse tomada, mas também durante os processos eleitorais. Né? Não, é verdade, Kiko. O que acontece, né, com muita frequência, né, é que nós não podemos misturar a paixão partidária com a questão jurídico-eleitoral. Eu sou técnico, e como técnico eu sempre atuei e procuro atuar da melhor maneira possível. É evidente que aí pode vir talvez um diferencial que eu vejo em outros profissionais da área, aqui mesmo da região. É necessário também você ter um feeling político para poder entender um pouco, né, os passos seguintes, porque a conjunção de eleitoral com política, são campos distintos. O jurídico se aprende na faculdade, o político com a prática. Né? Então, o que termina acontecendo é que essas duas situações, entendeu, nos deu, e eu tenho que agradecer fortemente a Deus isso, né, nos deu alguma celebridade em relação a esse aspecto. E aqui em Sorocaba mesmo, já atuamos em várias eleições para vários candidatos, né? Eu não preciso nominar nenhum deles, mas também na região, alguns deputados estaduais. Doutor Anésio, os políticos que erram muito, o processo permite que as doações de campanha, hoje vemos isso em nível nacional, as listas de delações premiadas mostram que na campanha, pelo menos de dois partidos, até porque existe um processo no qual o ministro Gilmar Mendes, no TSE, e não é nem no Supremo, mas no Tribunal Superior Eleitoral, qual ele preside, leva a cabo, e a gente está falando muito de impeachment, mas o que de repente pode vingar, diante inclusive dessas listas de delações premiadas, são as doações de campanha para o PMDB e para o PT, processo esse que até o final do ano pode se extinguir, que de repente estamos olhando para o impeachment, mas a cassação pode inclusive acontecer diante de novas eleições com esse processo eleitoral. É verdade, Francisco. Olha, o que nós estamos deixando de observar, né, e eu peço a atenção aí do telespectador, para que olhe duas situações atuais, que são muito significativas. Nós não temos um processo de impeachment, teremos dois. Contra Dilma existem 19. Então, quer dizer, um foi acolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados e foi a comissão eleita pelos líderes. Isso. Quer dizer, este que deve ser votado neste final de semana, prosseguindo ou não, e se não prosseguir, existem mais 19 que podem ser acolhidos. Isso. Alguns aqui eu vou me reservar a dizer que é minha análise muito pessoal, eu não estou
colocando nenhuma outra pessoa. Emoção, nada, é técnico. Eu penso que alguns dos pedidos, tá, são Frágeis. vazios, muito frágeis, mas o pedido da OAB, recentemente colocado como assinado pela OAB, é muito forte. Juridicamente, politicamente e estruturalmente é muito bom. Mais do que esse que está das pedaladas. Acho que sim. A questão do atual processo, eu vou já fazer uma abordagem para evitar qualquer discussão. Na minha visão, perfeitamente legal e constitucional. Na minha visão... Não é golpe? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Até uma das motivações que me fez olhar ele por um outro aspecto, de uma outra posição, uma leitura mais técnica, foi a defesa que o professor Cardoso, atual advogado-geral da União, fez na comissão a respeito disso. Ele se baseia fortemente em 2 pontos, né? A defesa. Dolo, a defesa dele. Dolo, tá? E que não houve enriquecimento da presidente. Só que ele esqueceu de ler a lei. A lei de crime, porque a Constituição ela fala, se cometer crime de responsabilidade, tá? O presidente pode ser afastado. Pode ser afastado, impedido de continuar o mandato. Ótimo. Crime de responsabilidade é uma lei da década de 50. Nós vamos lá na lei, ela começa o artigo 1º. Qualquer crime que estiver definido nessa lei, mesmo que tentado, já é o suficiente para afastamento. Então não há a questão do dolo Tá e do enriquecimento ilícito seria uma defesa muito frágil. Frágil. Aí vem um segundo aspecto. Né? Precisa ter enriquecimento? Nenhum. Além de não ter o enriquecimento, o que se cobra de um administrador dessa posição, que é o caso da Presidente da República, é uma cuidade, um zelo sobre-humano. Nós estamos falando de uma estrutura de centenas e milhares de funcionários públicos. Pelo Brasil todo. E com N ambições, com N intenções boas e más, etc. De vários partidos. De muitos, inclusive o que sustenta ela. Os de sustentação dela própria e outros. Isso. Que ela precisa assumir essa responsabilidade. Por isso que o nome do crime é crime de responsabilidade. Então, a questão relacionada ao dolo fica abandonada. E a questão do enriquecimento é o de menos importância. Agora, o enfraquecimento da figura presidência da República, no caso da presidente Dilma, suscita a continuidade de novos processos. Porque se a figura é forte, esse não passando, quem sabe até o presidente da Câmara não acolhesse os próximos. Agora, quando a opinião pública começa a pesar, quando determinadas situações começam a vazar na imprensa, delação premiada, todos esses aspectos começam a se tornar público, ao grande público, a pressão sobre os deputados e sobre a eficácia do governo começam a fragilizar toda a figura da presidente e novos processos, e nós vamos vivendo essa paralisia. Francisco, eu penso que aí é um momento muito bom para reflexão, como eu comecei falando. Nós temos 2 situações muito claras. Se fala muito das delações premiadas, de dinheiro e corrupção que alimentou a campanha em 2014, etc. Isso não é matéria de impeachment. Isso é matéria da ação que corre no TSE. Esse sim, ao meu ver, será o suficiente para afastamento dos dois. Então, o impeachment, ele está tratando de situações práticas, orçamentárias e políticas, porém, vamos lembrar o seguinte, a questão da procedibilidade, como é que o processo vai correr em 3 instâncias diferentes, a comissão da Câmara, plenário da Câmara, daí vai para o Senado. Se passar pela Câmara, vai para o Senado. O Senado abre uma comissão, e essa comissão é quem diz se existirá possibilidade ou não de processamento através de uma votação no plenário. Se ficar definido no Senado, é que começa propriamente o processo de impedimento. Por que o impedimento? O nome impeachment, né? Sim. É a tradução do inglês mal aplicada em alguns aspectos, tá? Da palavra impedimento. Esse impedimento ele começa a ocorrer com essa decisão do Senado. 81 senhores, 3 por estado, mais o Distrito Federal. 27 componentes, vezes 3, 81. Esses é que decidirão se ela será processada efetivamente. Agora, uma vez esse processo superando a barreira da Câmara, indo ao Senado, o Supremo não pode mais participar. É um regime que tira do Supremo a capacidade de discussão sobre o procedimento ou não? Como é que é por aí? Vamos separar 2 aspectos.
Por muita sorte do nosso momento político, foi questionado já antes do recebimento desse atual processo de impeachment, como é que deveria correr o processo no Supremo. Então, o PCdoB... No Supremo. No Supremo, é verdade. O PCdoB, ele entrou com uma ação chamada Ação de Descumprimento, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É um tipo de ação exclusivo da Constituição. E pergunta, como é que vai correr esse processo, se existir o processo? E o Supremo já definiu o rito. Ele nada mais fez do que reavivar o processo. O procedimento já foi usado uma vez o Collor, na década de 90, 89, 90. Então nós estamos falando, primeiro, e com muita segurança, de que o nosso paradigma é o que aconteceu com o Collor. Então, só voltando a falar um pouquinho do aspecto por que o impeachment ele não vê elementos só jurídicos nesse ponto de vista. Se nós olharmos o afastamento do presidente Collor, ele renunciou um pouco antes da decisão do Senado. Mas mesmo assim o processo continuou e ele foi impedido. Tanto é que se tornou inelegível, etc. Hoje senador pelo estado de Alagoas. Porém, lembremos, ele se falava de uma reforma na própria casa dele, reforma da Casa da Dinda. Ele provou que tinha patrimônio mais do que suficiente para bancar tudo aquilo, e uma Elba, que era um carro de uma determinada marca, etc. Lembrando, ele teve 22 processos ligados a essas situações, nas esferas civil e criminal, e ganhou todos. Então, o que se decidiu no processo de Collor foi um julgamento político. Qual é a razão disso? A própria lei de crimes de responsabilidade, ela trata do assunto probidade, não improbidade, probidade. E a probidade, ela invoca também uma outra figura, mentir. Então, parece que ficou muito claro que a situação, durante a campanha, que era falada pela presidente da República, que foi a candidata ganhadora, era que a situação econômica, financeira, orçamentária do Brasil era perfeita. E ela própria admite isso logo depois da posse, que não. Essa mentira não é uma brincadeirinha de criança. Então, só isso seria suficiente. Isso está previsto na lei. Está previsto. Quebra de princípios. Tá? Então, a lei também tem um caráter que os técnicos em direito eles chamam de principiológica. Né? Então, vamos deixar esse aspecto. Porém, o Supremo também, analisando o pedido de um determinado grupo, disse agora recentemente que também o processo de impedimento do vice-presidente é obrigatório. Por que isso? A Constituição ela diz que pode ser contra o presidente ou o vice-presidente, ministros, etc. Porém, uma vez afastado, tá, o substituto dele, o substituto constitucional é quem? Quem é o substituto do presidente? É o vice, se ele for impedido. Quem é do vice? Não existe. Né? O presidente da Câmara dos Deputados? Não. O presidente da Câmara dos Deputados só substituirá o presidente da República se o vice não puder assumir. Então nós temos esse aspecto. O impeachment, ele leva a uma situação de que é o candidato, o administrador que é afastado. Agora, aquela ação do Supremo, que nós falávamos agora, ela tem toda a sorte, toda a evidência de que foi fortemente alimentada a campanha vencedora por dinheiros desviados estatais, não uma só, estatais. Lembremos que os desdobramentos da Lava Jato levaram a várias outras empresas. Nós temos aí um almirante, um ex-almirante, preso até agora, salvo engano, tá, por desvios, e existe uma ligação com campanha. Petrolão, ligação com campanha. BNDES, ligação com campanha. Outros contratos, Nuclebras, etc., Belo Monte, etc. Ligação com campanha. Esse dinheiro, que não tem nada a ver com Caixa 2, não esquecer mensalão, esse dinheiro não é simplesmente fonte vedada, é fonte criminosa. Isso é o necessário para essa cassação. Por isso que o senhor acredita que, independente de impeachment, até o final do ano, prosperaria essa cassação em função desse dinheiro que vem de Lava Jato, das delações premiadas e que consolidam o processo que está no Supremo Tribunal Federal. Eu acredito. Aliás, o processo que ia morrer só não morreu pela ação do ministro Gilmar Mendes. É verdade. Olha, infelizmente, eu tenho que chamar a atenção do público e digo isso com muita tristeza no meu coração. Poucos dos nossos ouvintes, e são poucos no Brasil todo, não é nenhum demérito para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Eu disse que o julgamento do impeachment será pelos senadores. Cada estado tem 3 senadores.
Eu aposto para você que ninguém conseguiria responder em 1 minuto quem são os 3 senadores do seu próprio estado. do próprio estado. Muito bem. Percebe? Nós recebemos hoje no TVK, no 24 da NET, o advogado especialista em direito eleitoral, advogado brilhante, doutor Anésio Aparecido Lima, que participa hoje, quase sendo uma aula no nosso programa. Nós voltamos já já, na sequência, falando um pouco mais sobre esse importante tema que mexe com a vida de todos os brasileiros, com a política brasileira, que não só está em Brasília, mas que se ramifica agora nas nossas vidas, inclusive diante da crise econômica que estamos vivendo. Já já voltamos aqui pela sua Interativa TV 24 da NET, Itapetininga, Votorantim, Sorocaba. Luxi Iluminação, uma loja completa do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto para você. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 Campolim, telefone 3357-6057. Agora no bairro Santa Rosália, você encontra as principais marcas no mercado e com atendimento da qualidade Bidu Casa e Acabamento. Eliane, Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba da linha Elizabeth Exclusive, além de louças e metais Roca Elite e banheiras Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento, Rua Nicolau Alonso Filho 227, em frente ao Extra, no bairro Santa Rosália. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. TVK desta semana recebe o advogado especialista em direito eleitoral, Dr. Anésio Aparecido Lima. Dr. Anésio vem nos dar uma aula aqui hoje falando sobre esse clima de impeachment, de legalidade. Dr. Anésio, na sua linha de raciocínio, obviamente que existe todo olhávamos juntos, inclusive, um acervo da Folha de São Paulo e o golpe, o Collor dizendo que era um golpe, que o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara, colocando a data da votação na Câmara e o presidente da época dizendo que era um golpe. Agora nós estamos assistindo, e o PT na época apoiando o impeachment do presidente Collor. As coisas se invertem agora, né? PT é situação, dizendo que é golpe. O impeachment é um procedimento legal. O que para o senhor é golpe? O golpe é uma tomada de poder à força? Como é que a gente pode encarar essa denominação? Olha, com toda a isenção política, eu lhe peço. Olha, é evidente que todos nós pensamos em golpe, é sempre um ato de violência, né? E a violência não necessariamente precisa ser física, ela também pode ser institucional, né? Calar poderes, né? Trocar, cortar prerrogativas. Parece que isso não é um acontecimento de agora. Não acontece. O que está acontecendo é uma lastimação dos detentores do poder por práticas que eles mesmos fizeram, né? Que eles mesmos são responsáveis. Eu tenho toda a certeza de que... a perda de credibilidade é de quem está no poder, decorre disso, Eu tenho toda a certeza absoluta, que não há golpe. O que eu penso é que o processo de impeachment
eu infelizmente vejo para ele um resultado que não vai ser satisfatório para a sociedade. Penso nisso. Se não houver pressão social, esse processo de impeachment, de impedimento, e mesmo o resultado positivo dele levaria ao vice-presidente, eu como cidadão, eu digo que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Mas enfim. Mas pelo menos uma tentativa de alento, uma mudança. Lógico, Ou pelo menos, o que me preocupa, doutor Anésio, é o seguinte, nós temos a vitória do governo, a permanência da Dilma, não passa na Câmara, perfeito. Se isso pacificar, se encerrasse a questão, mas não encerra. Isso não dá, ela continua não tendo credibilidade para governar, e a gente percebe as forças de oposição ao governo, à presidente Dilma, ou talvez porque ela não tenha articulado com essas figuras, porque querem não interesse do Brasil, mas delas próprias, quer dizer, nesse grande balcão de negócios que se tornou Brasília, e a gente vê isso através das delações premiadas, não só do partido que está no governo, mas de outras agremiações. Nós percebemos esta fragilidade que nós estamos vivendo, quer dizer, também não sentimos um processo de mudança, mas quando em qualquer notícia se dá da saída da presidente Dilma, a bolsa sobe, o dólar cai, e me parece que é um novo alento. Me parece que não resolve todos os problemas da República, mas é um novo alento. Mas conseguimos avançar um pouquinho mais? Muito, muito. Só a simples discussão do impeachment já é um grande avanço, né? Mostra que nós temos estabilidade institucional suficiente para não acreditar em golpe. O segundo aspecto que é muito importante lembrar, você bem disse também nesse sentido, é que hoje o que existe é uma crise muito mais severamente de credibilidade do que econômica. Nós percebemos isso, trabalho na prefeitura já há muitos anos, investidores que nos procuram e tudo mais, e eles só não estão dando o start dos investimentos por conta da situação federal. Tem em Sorocaba um lugar muito bom para se investir, no estado de São Paulo um lugar muito bom para se investir, porém, como a política econômica brasileira é delineada fortemente, quase que exclusivamente, pelo governo federal, investidores nacionais e estrangeiros vão aguardar. Então, infelizmente, a crise que nós vivemos tem reflexos econômicos, mas é uma crise de credibilidade. E se nós tivermos que personificar quem é que perdeu a credibilidade, infelizmente, é a presidente da República. Agora, não há grandeza institucional no sentido de um grande acordo, diante de que já está quase todo mundo no mesmo caldeirão, infelizmente, né, com poucas exceções, de se encontrar uma solução através de novas eleições. Me parece que em nenhum momento isso fica claro, não chegamos à possibilidade de uma PEC ou de uma emenda constitucional que transforme, de repente, a nossa democracia numa república parlamentarista. Olha, eu penso que seriam 2 oportunismos. Nós temos mecanismos institucionais, é o caso da ação que corre no TSE, suficientes para a decretação de novas eleições. Dizendo que, se houver cassação da chapa constituída pela presidente e pelo vice-presidente, que foram vitoriosos nas últimas eleições, a lei ela determina, hoje, para esse episódio, que o presidente da Câmara convoque eleições em 6 meses. 6 meses, o prazo é inevitável. Lembrando que tudo isso ele será sempre fortemente supervisionado pelo próprio Supremo e pelo TSE. Então, nós estamos institucionalmente muito seguros. A nossa democracia, eu digo... Já é sólida. Eu digo para os meus alunos com toda segurança, nós somos a maior democracia do mundo. Vejam as eleições americanas em que se votam em delegados, que ganham extrapoderes, etc. Aqui não, aqui é o povo que tem esses poderes. O cidadão comum, de qualquer lugar, ele tem o mesmo peso de um milionário, de um estudado. Votou às 18 horas, às 22 já tem um novo presidente apurado. É bem isso mesmo. Nós estamos na maior democracia do mundo e estamos no melhor país do mundo. E eu vou trazer isso para Sorocaba, nós somos a melhor cidade do mundo. Vamos passar quanto tempo para isso tudo mudar? Olha, nós... Se mudarmos, se Deus quiser, sempre. Nós vamos mudar sempre. Mas essa crise política, o senhor tem perspectiva disso? A crise, eu acho que ela passa muito rapidamente. Em 6 ou 8 meses, nós já temos um horizonte muito firme lá na frente. Muito bem, nós vamos conseguir, diante de toda essa confusão em Brasília, de todo esse jogo político, nós vamos conseguir ter um processo tranquilo aqui em Sorocaba, Votorantim, Itapetininga? Acredito que sim. Será que nós vamos estar tão olhando para fora, um processo eleitoral tão curto, de 45 dias,
Como é que nós vamos encarar todo esse processo? Vamos ter eleição e ninguém nem vai estar escolhendo direito na cidade. Eu acredito que sim, a importância de você escolher líderes locais comprometidos com a sua terra, com o seu estado, com o seu país, vai ser o principal vetor, a principal referência que o eleitor vai tomar agora. Foi importantíssima essa coincidência de fatos. As eleições municipais sempre foram as eleições mais importantes para qualquer democracia. No caso do Brasil, da República do Brasil, essa é de suma importância. Essa eleição, ela vai passar para a história. Eu posso garantir para você que ela será uma... Muita gente que vai ser caçada aqui, muito candidato com condição complicada. Eu acredito que será uma campanha franciscana, porque não vão existir doações. Não vai ter doador, né? Isso. Quem é candidato não vai pedir, porque não é doido de pedir, porque a doação tem que ser espontânea. Quem pode doar, dificilmente vai doar, porque nós estamos Se vendo pedir e gravar, está caçado. Eu acho o problema bem grave. Graças a Deus isso acontece. Porque o candidato, eu sempre pensei que o candidato ele deve ter o apoio firme do partido, e é o partido que deve conduzir o candidato ao poder que é almejado. Então é difícil quando interferências sociais, políticas, né, elas são superadas pelo poder econômico. Dona Nésia, muito obrigado. Foi uma aula. A gente em breve volta para falar, quem sabe, de uma república mais tranquila, de um país realmente em desenvolvimento, que é o que a gente espera para a volta dos empregos, do crescimento, não só da nossa região de Sorocaba, desta grande região metropolitana, mas também de todo o Brasil, para que a gente possa viver melhor. Eu acredito muito nisso, Kiko. Acredito muito mesmo. E acredito que nós estamos muito próximos de ter nunca um país ideal, nunca uma cidade ideal, nunca um estado ideal. Mas melhor do que ontem. Mas melhor do que ontem. 8 meses, hein? De 6 a 8 meses vou cobrar o senhor. Eu não sou pitoniza, mas eu espero que sim. É assim que eu espero. Obrigado. Muito bem, nós ouvimos e tivemos a participação do professor e advogado Anésio Lima, especialista em direito eleitoral, falando um pouco sobre esse importante clima, essa situação que acontece em Brasília e que reflete na vida de todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo TVK aqui na sua Interativa TV. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Eu não preciso nominar nenhum deles, mas também na região, alguns deputados estaduais. Doutor, os políticos que erram muito, o processo permite que as doações de campanha, hoje vemos isso em nível nacional, as listas de delações premiadas mostram que na campanha, pelo menos de 2 partidos, até porque existe um processo no qual o ministro Gilmar Mendes, no TSE, ele não é nem no Supremo, mas no Tribunal Superior Eleitoral, qual ele preside, leva a cabo, e a gente está falando muito de impeachment, mas o que de repente pode vingar, diante inclusive dessas listas de delações premiadas, são as doações de campanha para o PMDB e para o PT, processo esse que até o final do ano pode se extinguir, que de repente estamos olhando para o impeachment, mas a cassação pode inclusive acontecer diante de novas eleições com esse processo eleitoral. É verdade, Francisco. Olha, o que nós estamos deixando de observar, né, e eu peço a atenção aí do telespectador, para que olhe 2 situações atuais, correntes, que são muito significativas. Nós não temos já vencida, com posse tomada, mas também durante os processos eleitorais. Né? Não, é verdade, Kiko. O que acontece, né, com muita frequência, né, é que nós não podemos misturar a paixão partidária com a questão jurídico-eleitoral. Eu sou técnico, e como técnico eu sempre atuei e procuro atuar da melhor maneira possível. É evidente que aí pode vir talvez um diferencial que eu vejo em outros profissionais da área, aqui mesmo da região. É necessário também você ter um feeling político para poder entender um pouco, né, os passos seguintes, porque a conjunção de eleitoral com política, são campos distintos. O jurídico se aprende na faculdade, o político com a prática. Né? Então, o que termina acontecendo é que essas 2 situações, entendeu? Nos deu, e eu tenho que agradecer fortemente a Deus isso, né? Nos deu alguma celebridade em relação a esse aspecto.
E aqui em Sorocaba mesmo, já atuamos em várias eleições para vários candidatos, né? Um processo de impeachment. Teremos 2. Contra Dilma existem 19. Então, quer dizer, um foi acolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados e foi a comissão eleita pelos líderes. Isso. Quer dizer, este que deve ser votado neste final de semana, prosseguindo ou não, e se não prosseguir, existem mais 19 que podem ser acolhidos. Isso. Alguns aqui eu vou me reservar a dizer que é minha análise muito pessoal, eu não estou colocando nenhuma outra pessoa. Emoção, nada, é técnico. Eu penso que alguns dos pedidos, tá, são Frágeis. vazios, muito frágeis, mas o pedido da OAB, recentemente colocado como assinado pela OAB, é muito forte. Juridicamente, politicamente e estruturalmente é muito bom. Mais do que esse que está das pedaladas. Acho que sim. A questão do atual processo, eu vou já fazer uma abordagem para evitar. Programa TVK. Um oferecimento. Alux Iluminação. Bidu Casa e Acabamento. Stella Ayub Banqueteria. Morarte. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. No TVK desta semana eu recebo a visita do especialista em direito eleitoral, Dr. Anésio Aparecido Lima. Anésio, advogado com larga experiência nessa área eleitoral, advogado, obviamente, uma pessoa apaixonada pelo tema. Aliás, tem que se apaixonar, né? É um tema complexo, de muito estudo, é um tema de vida. São muitos anos dedicados, né, doutor Anésio, a essa advocacia importante eleitoral que fortalece a democracia? Muitos anos mesmo, Kiko. Obrigado, antes de mais nada. É um prazer tê-lo aqui. Eu que tenho imenso prazer e uma grata satisfação de poder atender seu pedido. É uma honra, né, estarmos aqui no programa. Mas você tem razão. Na verdade, no meio político, no meio eleitoral, eu estudei em 78, eu era menino, já vinha com isso. Sou formado em 87, né? E desde as primeiras eleições, já com o impeachment do Collor em 89, etc., a gente tem algum estudo, alguma paixão, como você disse, pelo direito eleitoral, pelo componente político também, desse aspecto que é jurídico e político. E nós atuamos, como você sabe, né, na política local e também atuamos também como advogado em várias eleições, né, assessoramos vários mandatos de prefeitos, vereadores, deputados. Alguns cassados, outros mantidos. Você teve nos vários polos, né? Tanto no polo de defender quem estava, como também, quer dizer, é a questão profissional, né? E também de tirar quem estava, manter quem estava, quer dizer, ou no processo eleitoral. Isso já com mandato homologado, com eleição.